Todo adulto que carrega dores não resolvidas tem dentro de si uma parte que ficou presa no tempo. Não importa quantos anos se passaram, certas feridas não seguem o calendário. Essa criança representa o que foi ignorado, calado, reprimido. Ela não sumiu, só entendeu que não adiantava mais pedir atenção. E quando você sente um desconforto sem nome, uma tristeza sem explicação, muitas vezes é ela tentando aparecer, não para culpar, mas para lembrar que ainda existe. Essa criança não é uma lembrança. Ela é um reflexo emocional que continua, presente nas suas reações, no medo de errar, no esforço exagerado para agradar, no desconforto com o silêncio, no impulso de se cobrar mais do que é justo. Ela aparece quando você se sente pequeno diante de situações que exigiriam apenas maturidade, mas provocam pânico, porque a dor da infância não se apaga. Ela muda de forma e segue atuando. É comum imaginar que crescer é deixar tudo isso para trás. Mas na prática, o que acontece é o contrário. A gente aprende a esconder, a se adaptar, a parecer forte. Só que o que não foi acolhido volta. Não como memória, mas como bloqueio. E é aí que você percebe que tem algo errado, mas não consegue explicar. Porque não está no presente. Está no que não foi vivido direito lá atrás. Essa criança ainda vive em você. Não precisa que você volte ao passado, mas precisa saber se a partir de agora você vai reconhecer que ela ainda está aí, esperando por um pouco de verdade, um pouco de presença e uma chance de finalmente ser acolhida. Muita gente acredita que deixou o passado para trás só porque já cresceu, trabalha, paga contas e segue a vida. Mas o que foi vivido na infância não desaparece. Aquilo que foi sentido, mas não compreendido, fica. E não fica como lembrança, fica como reação, como desconforto, como medo exagerado, como dificuldade de confiar. A criança ferida não desaparece com o tempo. Ela se adapta, aprende a se esconder para proteger você, mas continua presente, influenciando cada escolha silenciosa. Talvez você não perceba isso de forma direta, mas repare em como você reage à crítica, ao abandono, à rejeição. Repare nos momentos em que você se fecha sem saber por quê. Aquele incômodo não vem do agora, vem de antes. É como se algo dentro de você revivesse um medo antigo, toda vez que uma situação atual encosta em uma ferida não resolvida. Um chefe que grita, e você volta a se sentir como quando seu pai te chamava de inútil. Um parceiro que se afasta, e você revive o abandono que sentiu da sua mãe. Essa parte emocional não foi superada. Ela foi silenciada. E o silêncio, nesse caso, não é sinal de cura. É sinal de proteção. A criança aprende cedo que não adianta sentir se ninguém vai acolher. Então ela se fecha. Só que o adulto que você se tornou começa a pagar o preço. Começa a agir no automático, a se sabotar sem perceber, a repetir padrões que machucam, não porque quer, mas porque não aprendeu outro caminho. Reconhecer que essa criança ainda vive em você não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo de uma reconexão necessária, não para reviver o passado, mas para entender por que certas coisas ainda doem tanto, e a partir disso, começar a responder com mais consciência e menos repetição. A dor emocional, que não é reconhecida, não desaparece. Ela muda de aparência. Vira rigidez, necessidade de controle, ansiedade constante. Em muitos casos, se transforma em comportamentos que parecem força, mas são apenas formas de evitar o sofrimento original. O perfeccionismo, a carência, a fuga para o trabalho ou para relacionamentos tóxicos. Tudo isso pode ser só um disfarce para uma dor que ainda está tentando ser ouvida. Pense, por exemplo, em alguém que vive com medo de ser deixado. Ela se esforça demais para agradar, evita conflito a qualquer custo, diz sim quando quer dizer não. Por fora parece gentil. Por dentro, vive em alerta. Ela aprendeu cedo que o amor vinha com condição, que se não fosse perfeita, seria ignorada. E agora, adulta, repete esse padrão em toda relação. Não porque escolheu, mas porque sua história a ensinou assim. Esses mecanismos de defesa não são defeitos, são adaptações.
São formas que o corpo e a mente encontraram para suportar o que parecia insuportável. O problema é que, ao longo do tempo, essas adaptações passam a nos controlar. Você não entende por que se sente esgotado, porque tudo parece esforço, porque o afeto nunca parece suficiente. É porque a criança ferida ainda está esperando por algo que nunca veio e tentando se proteger de algo que talvez nem exista. Mas a dor não volta como memória, volta como padrão. E enquanto ela não for acolhida, continuará se repetindo de formas cada vez mais sutis, não para punir você, mas porque essa é a linguagem da ferida. Ela não sabe pedir ajuda, mas sabe se manifestar. E você só começa a se libertar quando decide parar de ignorar o que já está te chamando há muito tempo. Nem toda dor se expressa em forma de choro. Às vezes, ela se disfarça de explosão, de rigidez, de cobrança constante. A criança, ferida que não foi acolhida muitas vezes, se transforma na criança sombra, aquela parte de você que aprendeu a se defender do mundo antes mesmo de entendê-lo. Ela não aparece como vítima, mas como controle, desconfiança, reatividade. Não é um traço de personalidade. É um mecanismo de sobrevivência. Veja um homem que se irrita com facilidade sempre que a esposa atrasa alguns minutos. Ele diz que é por causa do relógio, do compromisso. Mas, no fundo, o que o incomoda não é o tempo, é a sensação de estar sendo ignorado, de não ser importante. É a mesma sensação que teve quando criança, esperando o pai voltar do trabalho e não sabendo se ele viria. A reação de raiva não é contra o atraso, é contra a lembrança invisível de abandono. Esses comportamentos não são defeitos morais, são tentativas de proteção, são formas de não sentir de novo aquilo que um dia foi insuportável. A necessidade de controle, o medo exagerado de errar, a culpa constante por coisas pequenas, tudo isso aponta para um lugar que ainda dói, e quanto mais você tenta compensar, mais a ferida se esconde. Só que ela não some. Ela molda seus relacionamentos, sua autoestima, sua forma de existir no mundo. Não se trata de culpar os pais ou o passado, mas de entender que sua sensibilidade não é fraqueza, é memória emocional. Aquilo que parece desproporcional, muitas vezes, é proporcional ao que você viveu, e não ao que está acontecendo agora. E quando você reconhece isso, começa a construir algo diferente, uma forma de estar no mundo que não seja só defesa, mas também presença. Nem toda parte esquecida da infância é dor. Existe também um lado seu que era leve, criativo, cheio de curiosidade. Um lado que não pedia permissão para existir, que se expressava sem medo, que confiava nos próprios sentimentos. Com o tempo, esse lado foi sendo silenciado, não por maldade, mas por exigência. O ambiente pedia obediência, desempenho, coerência, e você entendeu que ser espontâneo não era seguro. Muita gente acredita que amadurecer é abandonar essa parte sensível e autêntica. Mas o que acontece na prática é que você deixa de se reconhecer. Sente-se funcional, mas desconectado, capaz de resolver problemas, mas sem entusiasmo verdadeiro. Aquilo que antes era expressão genuína vira um comportamento travado. Você até tenta se divertir, mas parece sempre faltar algo, como se vivesse de fora para dentro. Pense em alguém que amava dançar, cantar, criar, mas que parou por vergonha ou crítica. Não foi só o talento que ficou para trás. Foi um pedaço do próprio ser. Quando deixamos de lado aquilo que nos dava prazer real, começamos a viver uma vida adaptada. Segura, sim, mas muitas vezes sem alma. A desconexão com essa parte interna não causa apenas tristeza, causa um vazio difícil de preencher. Resgatar essa essência é tão necessário quanto acolher a dor, porque ela é o que dá cor à vida. Ela não busca aprovação nem perfeição, só precisa de espaço. E quando você se permite, mesmo que aos poucos, reencontrar essa leveza esquecida, algo dentro de você começa a se reorganizar. Como se pela primeira vez em muito tempo estivesse voltando a habitar o próprio corpo por inteiro. Ninguém nasce sabendo se abandonar. A gente aprende. Aprende quando percebe que demonstrar tristeza irrita,
que pedir colo incomoda, que sentir demais atrapalha. Aos poucos você entende que é mais seguro esconder do que mostrar. Ser forte vira obrigação. Você deixa de buscar consolo e passa a se calar. Essa adaptação não é consciente. Ela acontece como uma forma de continuar pertencendo, mesmo que isso custe partes de quem você é. E com o tempo, essa omissão vira um modo de existir. Quem precisou cuidar emocionalmente dos próprios pais sabe bem o que isso significa. Ser o responsável, o maduro, o que aguenta tudo. Nesse papel ninguém pergunta o que você sente, e você mesmo para de perguntar. A sensibilidade vira problema, o choro vira fraqueza, e a única maneira de ser aceito é fingir que nada dói. Quando a infância exige que você se anule para sobreviver, o adulto que surge depois se torna especialista em se ignorar, não por fraqueza, mas por lealdade a uma história antiga. Só que esse afastamento cobra um preço. Você se acostuma a funcionar no automático, a viver de forma correta, mas desconectada. Faz o que deve, mas sem alma. Sente um cansaço que não passa, uma sensação de estar sempre em dívida, mesmo sem saber com quem. Você se perdeu de si, e o mais cruel é que aprendeu a chamar isso de maturidade, como se calar fosse sinal de equilíbrio, quando na verdade é sinal de abandono. A vida vai seguindo, mas o sentido se esvazia porque você ficou para trás. Negar o que sente virou rotina. Resistir se tornou sua zona de segurança, mas seguir assim também é um tipo de exaustão. Aquele abandono de si, que parecia força, na verdade, era sobrevivência. Só que agora, você não precisa mais seguir nesse modo. O que um dia foi necessário, hoje virou prisão. E reconhecer isso não é sinal de fraqueza, é o começo da reconexão. Um passo em direção à presença, à verdade e à liberdade de ser quem você sempre foi, antes de ter que se esconder. Muita gente acha que acolher a própria dor é entender tudo, perdoar o passado, ficar em paz de repente. Mas acolhimento verdadeiro é menos sobre resolver e mais sobre permanecer. É conseguir ficar ao lado da sua dor sem tentar apagá-la. É parar de se julgar por sentir demais, por não dar conta de tudo, por ainda reagir como alguém machucado. Acolher é sentar-se consigo mesmo e dizer com honestidade: eu não estou bem, mas eu me vejo. E isso, por si só, já tem um poder imenso de cura. Acolher também não é virar especialista em traumas, nem se prender ao sofrimento como identidade. É criar espaço interno para sentir o que for necessário, sem pressa de melhorar. Significa olhar para o incômodo com presença, sem negar nem dramatizar. É resistir à tentação de se distrair, de se ocupar o tempo todo, de se exigir um desempenho emocional. O acolhimento não acontece como meta. Ele acontece como postura, uma forma de estar com você quando ninguém mais sabe como estar. Às vezes, acolher é tão simples que parece insuficiente. É respirar fundo antes de se criticar. É permitir um dia ruim sem fazer disso uma falha pessoal. É escolher o descanso sem precisar merecer. É não se abandonar, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Essa presença constante, mesmo nas pequenas escolhas, é o que repara o que foi quebrado lá atrás. Porque o que cura não é o que você entende intelectualmente. É o que você começa a oferecer emocionalmente a si mesmo. É importante deixar claro: acolher não é se conformar, nem aceitar abusos, nem se prender à dor. Mas é parar de lutar contra partes suas que estão pedindo escuta. A vida exige movimento, mas também exige pausa. E nessa pausa, você pode finalmente encontrar algo que faltava há muito tempo: uma relação honesta consigo mesmo, uma presença que não exige perfeição, apenas compromisso. Porque só começa a mudar de verdade quem se dispõe a ficar, mesmo quando é difícil. Reconexão não é um evento grandioso, é um processo silencioso, feito de pequenos gestos que afirmam dia após dia que você não vai mais se abandonar. Colocar uma foto da sua infância num lugar visível não é nostalgia. É um lembrete real de que aquela criança ainda existe e que por muito tempo ela foi ignorada. Ao olhar para essa imagem, você se confronta com uma verdade simples.
Aquela criança está viva nas suas reações e precisa ser reconhecida, não apagada. Escrever uma carta para ela, mesmo que não saiba por onde começar, é uma forma de quebrar o silêncio. Você pode dizer o que nunca disseram a você. Pode pedir desculpas por tê-la deixado sozinha por tanto tempo. Não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. Essa escrita não é um exercício de cura mágica, é uma declaração. Eu não vou continuar repetindo o abandono que você viveu. Essa carta não muda o passado, mas muda a sua postura diante dele. Em vez de buscar grandes respostas, você pode simplesmente começar dizendo: agora eu estou com você, em voz baixa, no seu quarto, sem plateia. E repetir essa frase sempre que sentir que vai se abandonar de novo. A reconexão acontece nesses momentos, quando você interrompe o ciclo, quando em vez de se julgar você escolhe ficar presente. Não importa se parece estranho, o que importa é que você esteja ali, porque ninguém fez isso por você. E agora só você pode escolher fazer diferente. Você também pode recuperar um objeto da sua infância, algo real, físico, que traga à tona uma parte esquecida de você. Não como fetiche emocional, mas como lembrança concreta de quem você já foi, de quem você ainda é. Colocar esse objeto num local visível é afirmar: eu não vou mais te esconder. Esse tipo de gesto não resolve tudo, mas quebra um padrão, o de ignorar a própria história. E às vezes é a partir desse rompimento que começa a construção de um novo vínculo. Não existe reconexão verdadeira sem escuta, mas escutar a si mesmo exige mais do que silêncio, exige coragem. Coragem para se perguntar o que você tem evitado, coragem para encarar as respostas sem justificativas prontas. Em que momentos da sua vida você age como alguém ferido? Como alguém pequeno, inseguro, desesperado por aprovação? Em que situações você sente que está repetindo algo, mesmo sem saber exatamente o que? Essas perguntas não são para te condenar, são para abrir caminho. Muitos dos seus comportamentos mais automáticos nasceram de uma necessidade antiga de se proteger. Por isso, se perguntar: de quem eu ainda espero aquilo que nunca recebi, pode revelar muito. Você ainda espera cuidado de quem nunca soube cuidar. Ainda busca a aprovação de quem só sabia criticar. Ainda tenta ser visto por pessoas que nunca souberam enxergar. Quando você começa a responder com honestidade, a armadura começa a rachar e a escuta interna finalmente se torna possível. Outra pergunta que pode mudar o rumo da sua reconexão é: quando foi que eu aprendi que não tinha valor do jeito que eu era? Talvez não tenha sido com palavras diretas, mas com ausências, comparações, rejeições sutis. Você foi se moldando para caber onde não havia espaço para quem você era de verdade. E até hoje pode estar escondendo partes essenciais suas por medo de viver aquilo de novo. É duro reconhecer isso, mas também é libertador, porque dá nome ao que antes era só confusão. Por fim, pergunte a si mesmo: o que em mim ainda está escondido? Que parte sua foi silenciada? Que desejos você reprimiu? Que sentimentos você aprendeu a sufocar para manter relações que, no fundo, te anulavam? Essa escuta não precisa ser rápida, nem completa, mas precisa começar. Porque enquanto você não se escutar com profundidade, continuará esperando que os outros façam isso por você. Que essa espera, muitas vezes, é o que mais adoece. Volte à imagem do início. Aquela criança sentada no escuro, sem esperança, sem resposta. Ela não precisa que você volte no tempo. Ela só quer saber se, agora, alguém vai finalmente ficar ao lado dela. Não como salvador, não como juiz, mas como presença. Porque o que ela mais temia nunca foi a dor, foi o abandono. E por mais que tenha aprendido a calar, ela ainda está ali, esperando um gesto simples, que você fique, que você não fuja de novo. Você não precisa entender tudo, nem curar tudo. Não precisa encontrar respostas definitivas. Precisa apenas se comprometer a não se esconder mais de si mesmo. A dor que você carrega não precisa ser vencida. Precisa ser escutada. A parte sua que foi deixada para trás
só quer ser tratada com dignidade, com respeito, com verdade. E quando você começa a fazer isso por dentro, mesmo em silêncio, algo começa a se reorganizar. Algo que não depende do outro, nem do passado. O caminho da cura não tem fórmula, mas quase sempre começa com a mesma escolha: parar de fugir. Parar de fugir da sua história, da sua fragilidade, daquilo que ainda dói. Porque o que você passou não define quem você é, mas precisa ser reconhecido para que você possa seguir inteiro. Não se trata de recomeçar como se nada tivesse acontecido. Se trata de continuar, agora com consciência, com presença e com um compromisso interno de não se abandonar mais. Você não precisa ser um herói, nem estar pronto. Só precisa parar de fugir. Essa é a frase que talvez a sua criança tenha esperado a vida inteira para ouvir. E talvez agora seja o momento de dizer: eu estou aqui e não vou mais embora. Acolher a si mesmo não é um fim, é um ponto de partida. Uma nova forma de existir no mundo, sem precisar se esconder nem se calar. Apenas presente, finalmente inteiro. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo que não consegue explicar direito. E está tudo bem. Nem toda dor tem nome, nem toda ferida é visível. O mais importante é que, agora, talvez você esteja pronto para parar de se abandonar. Não por impulso, mas por decisão. A reconexão com essa parte esquecida de você não é rápida, nem linear, mas é possível. E começa com um gesto: permanecer. Talvez pela primeira vez você esteja olhando para si mesmo com menos julgamento e mais escuta. E isso já é um avanço imenso, porque enquanto a maioria segue correndo, tentando parecer forte, você escolheu parar, sentir, refletir, reaprender a estar consigo. Isso é coragem, e é exatamente disso que a sua criança sempre precisou, não de perfeição, mas de presença. Se algo dentro de você foi tocado por esse vídeo, compartilhe sua experiência. Nos comentários, às vezes o que você sente pode ser o que outro também precisa ouvir. E se quiser continuar esse processo de reflexão, se inscreva no canal. Aqui, a gente não entrega fórmulas. A gente abre espaço para o que foi silenciado e ajuda você a caminhar com mais consciência. Porque no fim, a cura emocional não acontece de fora para dentro. Acontece quando você volta para dentro com verdade e escolhe ficar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, porque é aí que nasce a liberdade de ser quem você sempre foi, antes de precisar se esconder.